vamos continuar aqui com as nossas videoaulas. Essa é a nossa videoaula 4, nós estamos estudando rotações e mecânica quântica. A videoaula 3 ela cortou, porque o meu equipamento ele só grava 31 minutos, e no finalzinho eu queria fazer algumas observações, então só retomando um pouquinho o último resultado que foi visto na videoaula anterior. A gente aplicou uma rotação no cat de estado de spin meio, e o resultado que a gente obtém, ele nos diz o seguinte: o cat de estado de spin meio que foi rodado de 2π, ele vai a menos ele mesmo, tá certo? Então uma rotação, uma volta completa, no cat de estado não retorna ele ao mesmo ponto, né? Não retorna ele ao que ele era. Ao contrário do que acontece com o vetor clássico. Para você fazer uma rotação completa nesse caso aqui, você precisaria fazer uma rotação de 4π. Certo? Aí sim, pode conferir lá no resultado que você vai obter isso. A gente vai discutir mais um pouco isso nessa aula, mas o que é interessante isso aqui, ó, é o cuidado que você tem que tomar quando você compara o spin, né, com vetores clássicos, porque às vezes a gente usa isso como uma espécie de uma metáfora, né, ou uma muleta para poder explicar a mecânica quântica, mas a gente pode se dar mal, né? Porque pense bem, vamos pegar um exemplo clássico aqui. Suponha, por exemplo, que você tem um peão, né? Peão aqui, ele está rodando, né? Então ele tem um momento angular aqui de spin, que é o clássico, né? Que eu vou chamar aqui de LS. Você tem aqui no centro de massa dele agindo o mg, né? Força gravitacional. Então ela gera um torque que vai fazer pressionar em torno desse ponto aqui, né? Certo? Quando, evidentemente, quando ele dá uma volta completa, ele volta a ter esse vetor na mesma posição que tinha tirado, o mesmo vetor que tinha anteriormente, né? Ok? Então se você diz que o spin é o elétron rodando, qualquer coisa assim, fica meio estranho, né? Porque se você tivesse um peão quântico, daí nessas circunstâncias aqui, sei lá, quando você aplicou a rotação aqui no teu sistema, ele não voltou, depois que ele dá uma volta completa aqui, esse vetor não vai voltar para cá, né? Ele vai voltar menos esse vetor para cá, tá certo? Então tem que tomar um pouquinho de cuidado. A gente às vezes faz algumas comparações, mas devido às características do espaço vetorial que você está trabalhando aqui, no caso de spin semi-inteiro, as coisas não são tão intuitivas como no caso clássico, por exemplo, tá certo? Bom, isso era só um adendo. A gente já vai ver como é que você pode aplicar uma rotação num vetor de estado, fisicamente, né? Como é que você faz isso? Então, como se pode aplicar uma rotação no momento angular de spin? Certo? No caso aqui, de novo, a gente vai trabalhar com spin meio. Uma maneira de fazer isso é aplicando um campo magnético no teu sistema, tá certo? Campo magnético externo atuando em cima de um sistema que tem um momento angular intrínseco meio, por exemplo, pode gerar uma precessão. Isso leva ao que a gente chama de precessão de spin, né? Então o que a gente vai considerar aqui, você tem alguma partícula que tem em S aí, e a essa partícula você vai submeter um campo externo magnético aqui, que eu vou chamar de B, tá certo?
A partícula tem um momento angular intrínseco S, ela tem o momento magnético intrínseco, né? O IS aqui é diretamente relacionado com o momento angular, que são coisas que vocês já viram em mecânica quântica 1. Conversa dessa forma aqui, no caso aqui é massa do elétron, né? Falando de um elétron, por exemplo. Ok? Eu vou escolher o B aqui na direção Z, tá certo? Então está definindo a direção do Z, nesse caso, a direção do campo magnético aplicado, tá certo? Então, K aqui. Ok? Então você tem um campo magnético agindo em cima de uma partícula que tem um momento magnético, né? A gente conhece lá do eletromagnetismo, isso aqui vai dar uma hamiltoniana de interação, que é menos E sobre massa do elétron C, produto escalar aqui, essa escalar B. Ok? Eu posso chamar isso aqui de ômega SZ, definindo aqui o ômega como módulo de E, B, módulo de B, né? NE, C. Ok? Então o campo magnético, esse produto escalar aqui me levou a SZ aqui, com ômega definido dessa maneira. Seleciono o SZ aí na hamiltoniana. Pois bem, tendo essa hamiltoniana definida, a gente pode escrever, por exemplo, um operador de evolução temporal para esse sistema, né? Esse SZ é um operador independente do tempo, né? Então tem um hamiltoniano ômega SZ, um hamiltoniano simples aqui. Ok? O operador de evolução temporal, nesse caso, para tempo finito aqui, porque esse hamiltoniano independente do tempo, né? Dos pontos aqui, tudo independente do tempo. Isso aqui vai ser na menos I HT sobre H cortado. Com esse hamiltoniano aqui, eu fico com E na menos I SZ ômega T H cortado. Esse ômega aqui é um número, né? É um escalar. Ao mesmo tempo, suponha que eu escreva o operador de rotação que a gente está estudando para uma rotação em torno do eixo Z. Tá certo? A gente sabe que esse operador de rotação, dz de φ, por uma rotação em torno do eixo Z, seria E na menos I SZ φ sobre H cortado. Comparando esses dois operadores, bom, são duas exponenciais, eles têm aqui o operador SZ, aqui o operador SZ, aqui você tem ômega t, aqui você tem θ. Se você pensar que θ, o ângulo aqui, é igual a ômega t, sendo ômega uma frequência, então eles são idênticos. O que isso pode te dizer? O seguinte, você pode interpretar a evolução temporal causada no vetor, no sistema, pela presença de um campo magnético, como sendo uma evolução temporal, mas você pode entender também que o que esse campo magnético está fazendo é executar uma rotação no teu sistema, tá certo? Porque esses dois operadores aqui, se eu enxergar isso dessa forma,
eles são idênticos, ok? Então, para demonstrar que isso faz sentido, eu vou trabalhar com a evolução temporal aqui e ver que você pode chegar em resultados que a gente já obteve através da rotação, que a gente obteve anteriormente usando rotações, ok? Então vamos dar uma olhada na evolução temporal de um cat de estado submetido a esse campo magnético através desse operador de evolução temporal aqui, ok? Abrir espaço aqui para nós. Então vamos ver como o cat de estado alfa aqui evolui, okay? No tempo. Então a gente sabe que alfa de t vai ser obtido fazendo o de t atuando em alfa. Aqui alfa, né? Estou simplificando a notação, eu considero que ele seja alfa em t igual a 0. Okay? Então isso aqui é, para aquele operador de evolução temporal que eu desenvolvi anteriormente aqui, isso aqui é exponencial de menos i sz ômega t sobre h cortado todo em alfa. Para eu poder abrir essa conta aqui, eu vou expressar alfa na base de sz, como já foi feito anteriormente. A identidade dessa base é essa aqui. Okay? Então eu posso expressar ômega t substituindo alfa aqui, né? Vai me levar alfa de t. Vou ficar com exponencial de menos i sz ômega t sobre h cortado mais que eu fazer assim, né? Alfa mais exponencial de menos i sz ômega t sobre h cortado menos alfa. Okay. Bom, isso aqui é sz, né? Isso aqui é um AutoCAD de sz, isso aqui é um AutoCAD de sz, então eu posso tirar os valores, os autovalores aqui, né? Sz mais h cortado sobre 2 mais sz menos h cortado sobre 2 menos. Ok? Não preciso ficar sempre fazendo aquela expansão, eu acho que isso já está bem claro. Ok? Então isso aqui vai dar ômega t. Alfa é exponencial, que vai entrar o alto valor, né? H, mais h cortado sobre 2. Então é menos i ômega t sobre 2. Mais alfa mais exp. Aqui vai cair o outro valor menos, então vai ficar mais i ômega t sobre 2 menos alfa. Então esse aqui é o teu cat de estado em qualquer instante de tempo, ok? Expresso aqui na base desse z, ok? Isso aqui é cosseno mais seno de ômega t sobre 2
isso aqui isso aqui é cosseno menos I seno, isso aqui é cosseno mais I seno. Então, novamente, se eu fizer uma rotação... bom, aqui eu posso fazer uma análise diferente, na verdade. Se eu considerar isso aqui como isso aqui como uma frequência, né? O que eu vou ter é que, bom, deixa eu abrir isso aqui como cosseno e seno para ficar bem mais claro, tá? Ômega t igual cosseno de ômega t sobre 2 mais alfa menos I seno de ômega t sobre 2 mais alfa mais cosseno de ômega t sobre 2 menos alfa mais I seno de ômega t sobre 2 menos alfa. Ok? Quando? Agora sim. Deixa eu apagar aqui. Quando ômega t sobre 2 for igual a 2π, isso aqui dá 1, isso aqui dá 0, isso aqui dá 1, isso aqui dá 0. Então, quando ômega t sobre 2 for igual a 2π, ou seja, quando t for igual a 4π sobre ômega, repetindo, aqui dá 1, aqui dá 1, aqui dá 0, aqui dá 0. Ou seja, vai ficar mais alfa, mais menos alfa, que é o próprio alfa anterior, tá certo? Ou seja, o cat de estado vai retornar ao que era antes, num período que é 4π sobre ômega. E não num período que é 2π sobre ômega, tá certo? Ou seja, que é 2 voltas, né, se eu considerar que isso aqui é a frequência angular, tá certo? Então esse é o mesmo resultado, no final das contas, é a mesma conclusão que se chegou fazendo a rotação no cat de estado. Ou seja, o período do cat de estado, o período de evolução do cat de estado é 4π sobre ômega, ok? O que a gente já vai ver é que o período de evolução do observável é 2π sobre ômega. O cat de estado precisa de 2 voltas para voltar ao que era. O observável volta ao que era em 1 volta, ok? Um valor esperado de SX, por exemplo, como foi feito na videoaula anterior, ok? Então, deixa eu apagar aqui. Então vamos observar, vamos fazer as contas e ver o que acontece com o valor médio de um observável. Por exemplo, eu vou fazer SX de novo porque é fácil para comparar com o que a gente tinha na videoaula anterior. Então vamos dar uma olhada no período de precessão observável, o valor médio observável. Tá?
Então eu vou pegar eu já tenho o cat de estado, como que ele evolui no tempo, naquele resultado que eu cheguei aqui embaixo, que é E na menos I, ômega t, sobre 2, mais ômega, alfa, mais E na I, ômega t, sobre 2, menos alfa. O cat que a gente tinha obtido aqui, né? O valor esperado no tempo, ele vai ser, eu vou calcular o valor esperado aqui do momento angular SX, tá certo? Então o valor esperado no tempo, valor SX no tempo, ele vai ser alfa no tempo, SX, alfa no tempo, ok? Então a gente sabe como é que o cat de estado evolui, tá certo? Uma representação de Schrödinger, né? Onde o cat de estado está evoluindo e esse cara é fixo, tá certo? Então é Sx de t. Agora eu vou expressar isso aqui, né? Escrever o operador Sx na base de Sz para a gente poder fazer a conta. Então esse aqui daí é na menos I, ômega t sobre 2. Menos I, ômega t sobre 2. Alfa mais E na I, ômega t sobre 2, alfa menos, certo? Desculpe, esse aqui é o conjugado, aqui é mais, aqui é menos. Estou tomando o Bra aqui, né? Então tem que conjugar aqui e aqui. E aqui, H cortado sobre 2, eu vou expressar o operador SX, né? Mais, menos, isso aqui é SX, ok? E agora o cat, esse cat aqui, então E a menos I, ômega t, sobre 2, mais alfa, mais E menos I, ômega, e na I, ômega t sobre 2, menos alfa. Ok. Agora dá para fazer esses produtos aqui, né? Esses produtos internos que vão aparecer, né? Ok? Para espalhar toda essa continha aqui, tá? Vou passar aqui para cima. Então esse x de t aqui, vou passar esse h cortado sobre 2 aqui para frente. Eu vou fazer esse produto aqui, né? Como esses cats são ortogonais, né? Então quando eu atuar aqui, né, dá 1, esse com aquele dá 0, esse com esse dá 1, tá certo? Então eu fico com E aí ômega t sobre 2 alfa mais menos mais E na menos I ômega t sobre 2 alfa menos
mais, ok? Essa parte aqui, vou operar esse produto aqui, né? Agora repito esse termo aqui embaixo. E na menos I ômega t sobre 2 mais alfa mais E aí ômega t sobre 2 menos alfa. Okay? Novamente agora vou fazer esse sanduíche aqui, né? Aqui vai ortogonal, dá zero. Então esse com esse, tá certo? E esse com esse, ok? Certo? Então esse multiplicando esse e esse com esse. Restando então Sx t, o H cortado sobre 2, e na I ômega t alfa mais menos alfa mais E na menos I ômega t, certo? Ômega t sobre 2, ômega t sobre 2 é ômega t, e aqui dá menos I ômega t. Okay? Aqui fica menos alfa menos mais alfa. Okay? Note agora, ó, que esse alfa, né? Aqui ele está sanduichando esses operadores aqui, então eu posso levar ele para fora, né? Escrever dessa forma aqui, ó. Alfa H cortado sobre 2 e na I ômega t mais menos H cortado sobre 2 e na menos I ômega t menos mais vezes alfa. Isso aqui é cosseno mais seno, cosseno menos seno, tá certo? Então para não escrever tanto aqui, eu junto os cossenos, né? Então vai ficar cosseno vezes mais menos, cosseno vezes menos mais. E daí I seno vezes mais menos, menos I seno vezes menos mais, tá certo? Então, juntando, vou ficar com alfa, H cortado sobre 2, cosseno de ômega t, que multiplica mais, menos, mais I, H cortado sobre 2, seno de ômega t, que multiplica mais, menos, mais. E aqui por fora, alfa. Okay? H cortado sobre 2 mais menos é Sx. H cortado sobre 2 vezes I mais menos mais é menos Sy. Tá certo? Então aqui eu tenho o operador Sx de novo. Eu tenho, que está com o sinal trocado, é menos Sy. Okay? Ou seja, Sx de t fica
alfa Sx cosseno de ômega t alfa, abrindo aqui, menos alfa Sy seno de ômega t alfa. Passando aqui para cima, cosseno de ômega t, esse aqui é um número, né? Então isso aqui pode sair fora desse produto interno, que também é seno de ômega t. E alfa Sx alfa é igual a alfa de t igual a 0, né? Sx alfa de t igual a 0. Ou seja, esse aqui é o valor esperado de Sx e t igual a 0. Mesma coisa para Sy. Então, sob a ação desse campo magnético externo, o valor esperado do momento angular Sx aqui, o momento angular de spin Sx desse sistema, evolui no tempo segundo Sx. Bom, só concluindo aqui, então, porque o celular cortou o finalzinho da aula, então o valor esperado de Sx no tempo, ele vai evoluir segundo Sx em t igual a 0 cosseno de ômega t, Sy em t igual a 0 seno de ômega t. Ou seja, quando o tempo for 2π sobre ômega, Sx de 2π sobre ômega é igual a Sx de 0, tá certo? Então ele completa uma volta com periodicidade 2π sobre ômega. Ao contrário do vetor de estado, que completa uma volta com periodicidade 4π sobre ômega, tá certo? Então aqui você tem um comportamento que é semelhante ao que ocorre em vetores clássicos, né? Mas por um valor esperado, tá certo? Do observável Sx evoluindo no tempo. Como um exercício para vocês fazerem, obtenham esse mesmo resultado aqui usando a equação de Heisenberg, ou seja, escreva Sx ponto igual a 1 sobre IH cortado, o comutador de Sx com H, né? O H de rotação aqui, né? O H de campo magnético em cima de spin, tá certo? Isso aqui, então, você vai realizar esse comutador, isso aqui vai dar um sistema de equações diferenciais que você vai resolver. Você pode fazer para Sy também, né? Se você quiser. Então, façam isso como um exercício. Só a respeito da periodicidade do vetor de estado, né, ser duas voltas, digamos assim, o vetor de estado não é observável, né, então você não consegue ver isso no vetor de estado, a função de onda não é observável. Mas você pode... existem experimentos que podem ser feitos, experimentos de interferência, que podem ser feitos de modo que você pode observar esse fenômeno através de interferência quântica de partículas, né? São experimentos basicamente cuja ideia é você ter um feixe aqui coerente e você divide ele por dois caminhos, certo? Um feixe de partículas aí que tem spin, né? Nêutrons, coisa assim. Você divide ele por dois caminhos, então vem por aqui, vem por aqui, né? Num dos caminhos aqui você tem um campo magnético, da mesma maneira que a gente estava estudando aqui, certo? E esse campo magnético, ele
partícula vai permanecer um tempo dentro desse campo magnético e o experimento é ajustado de modo que você forneça uma rotação, né, para o sistema spin. Quando a partícula que vem por aqui atinge esse ponto, você vai poder fazer uma interferência destrutiva ou construtiva. No fundo, uma coisa meio parecida com seria guias de ondas sonoras aqui, né, que você faz ela fazer um caminho diferente, pode interferir. Então, essa coisa meio bizarra que tem na estrutura da mecânica quântica, de você ter duas voltas para voltar ao mesmo lugar, no caso de um vetor estado, isso está correto, tá certo? E pode ser observado experimentalmente, no final das contas. Não diretamente o vetor de estado, mas efeitos decorrentes desse tipo de efeitos, tá certo? Então, obrigado.